bioética, como ela surgiu, e especialmente para que serve, né? Eu tenho a ideia de que a bioética é algo que pode ajudar as pessoas, a educação em bioética pode ajudar as pessoas a enfrentarem não só os problemas da própria bioética, como problemas éticos de maneira mais ampla e a conviver melhor, inclusive. Mas antes de entrar na bioética, vamos tentar esclarecer um pouquinho melhor o que a gente entende por ética. Ética é uma palavra que está na ordem do dia, a gente ouve falar em ética em todos os âmbitos da vida, todas as pessoas querem ser vistas como pessoas éticas, e no entanto, se a gente for perguntar por aí o que essas pessoas entendem por ética, é possível que haja dificuldade para dar uma definição e mesmo quando conseguem definir, muitas vezes são definições contraditórias umas com as outras. Uma definição possível para a ética, ela é dada por um filósofo francês chamado Paul Ricard, que ele coloca que existem 3 âmbitos para a gente pensar nos problemas éticos. Então a ética inicialmente seria uma espécie de sabedoria prática que nos ajuda a tomar decisões em busca de uma vida boa, que os gregos antigos chamavam de eudaimonia e que muitos hoje traduzem como felicidade. Então, a ética nesse primeiro âmbito de reflexão é algo que é uma atividade humana por excelência, quer dizer, a busca pela felicidade, né? Uma sabedoria para lidar com problemas práticos. Então, a gente não discute o sexo dos anjos, são problemas reais que eu tenho que resolver para dar andamento na minha vida pessoal ou profissional. Então, sou eu comigo mesmo, me conhecendo melhor, aprimorando meus talentos para tentar ser feliz na vida, não tem nada mais humano do que isso. Mas esse âmbito é muito restrito, né? Fica claro que falta alguma coisa nessa definição. Então, o segundo âmbito da reflexão ética é aquele que leva em consideração o impacto das minhas decisões em busca da vida boa na vida das outras pessoas. Então, eu tenho que levar isso em consideração ao tomar as minhas decisões. E aí a nossa definição já fica um pouco melhor, né? A ética não é simplesmente a arte de viver bem, mas de conviver bem, né? E agora sim temos uma definição um pouquinho mais completa, mas que ainda não satisfaz completamente. Essas decisões que a gente toma na tentativa de ser feliz, elas não acontecem no vazio. Existem regras para o jogo social que a gente tem que conhecer e atuar dentro desses limites, né? Essas regras, normas, leis, elas delimitam então o que a gente pode ou não fazer e elas não são imutáveis. Se não estiverem funcionando bem, nós podemos propor mudanças. Então, no final das contas, a gente está falando de um juízo de valor sobre o que é bom para mim, sobre o que é bom para o outro, ou pelo menos que não cause dano ao outro, e o que é justo na convivência entre as pessoas. Muito resumidamente, a gente pode apontar dois modos para pensar esses problemas éticos. Ou eu penso isso através de princípios, que são uma espécie de normas que vão me orientar frente a qualquer problema ético, ou eu penso nas consequências da minha decisão. O que é que vai acontecer se eu escolher a opção A ou a opção B? São 2 modos diferentes de se pensar esses problemas éticos. Acontece que no começo do século XX, a própria filosofia coloca em xeque a capacidade do raciocínio, da razão prática, a solucionar os problemas éticos. Autores como Marx, Freud e principalmente Nietzsche apontam que a razão não é suficiente para dar conta desses problemas. Então a gente entra no século XX sem uma orientação filosófica canônica que sirva para resolver qualquer problema ético. Ao mesmo tempo, algumas instituições que sempre balizaram as nossas decisões éticas, como a família, o Estado e a religião, perdem um pouco a sua importância ao longo do século XX. E também nesse período há um desenvolvimento vertiginoso do conhecimento científico e tecnológico. Por causa disso tudo, ocorre uma verdadeira eclosão de éticas aplicadas. Então a gente começa a pensar nos problemas éticos, não na vida como um todo, mas localizado em diferentes áreas da convivência social. E daí que a gente ouve tanto falar em ética na política, ética na imprensa, ética nas empresas e a ética na área da saúde. Quer dizer, a bioética vai trazer esse tipo de reflexão sobre as decisões boas e justas para os problemas da área da saúde, né? Ela surge no comecinho da década de 70 e é impulsionada principalmente por uma efervescência cultural que acontecia no mundo ocidental nos anos 60 do século passado, uma efervescência libertária das pessoas querendo tomar conta da sua própria vida. E a partir de alguns fatos que ocorreram na área da biomedicina e que impulsionaram nos Estados Unidos, que é onde a bioética surge, impulsionaram o seu surgimento. Eu vou dar rapidamente um exemplo de um caso como esse, né? Na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, no começo da década de 60, começaram a aparecer os primeiros equipamentos de hemodiálise. A hemodiálise é um tratamento que, numa época onde os transplantes de órgãos ainda estavam engatinhando, é simplesmente definitiva para decidir entre quem vive e quem morre com insuficiência renal crônica.
Então a secretária de saúde da cidade de Seattle tinha 2 equipamentos de hemodiálise disponíveis para um número muito grande de pessoas que precisavam daquilo. Como é que ela ia decidir quem teria acesso a esse tipo de atenção à saúde, que é ao mesmo tempo tão preciosa, tão valorosa, tão decisiva e tão rara? Que critérios ela poderia utilizar para decidir quem vai viver e quem vai morrer, resumindo bem a situação? Além disso, surgiram também outros problemas, principalmente na área da ética em pesquisa, que deram o impulso final para o surgimento da bioética. A sociedade americana percebendo que precisava pensar um pouco mais esse tipo de problema na área da saúde. Então é aí que em 1970 um oncologista americano cria esse neologismo, a palavra bioética, que tem algumas definições possíveis, mas eu entendo a bioética como um espaço multidisciplinar para a discussão de problemas éticos relacionados à saúde humana e às ciências da vida. Então é isso mesmo, é um espaço para discussão, né? E às vezes é um pouco frustrante para algumas pessoas que vêm procurar a bioética para encontrar respostas prontas para certos problemas e não vão encontrar ali, porque a bioética é justamente o espaço onde as pessoas discutem esses problemas e cada um vai formar a sua convicção a respeito disso, né? A gente poderia dividir os temas abordados pela bioética de maneira assim bem resumida em dois grandes grupos de situações. Então existe lá a bioética das situações emergentes, que está relacionada com os problemas gerados pela evolução científica na área da saúde em geral. Então aqui a gente está falando de técnicas de reprodução assistida, terapia gênica, testes diagnósticos preditivos, transplante de órgãos, organismos geneticamente modificados, enfim, uma série de situações que a tecnologia, a biotecnologia traz para a nossa discussão. E o segundo grupo é a bioética das situações persistentes, que são situações que sempre foram problemáticas para o exercício da medicina e das profissões da saúde de maneira geral. E aí se inclui o aborto, a eutanásia, a alocação de recursos em saúde, acesso aos cuidados com a saúde. Bom, como é que a gente imagina que essas discussões possam trazer algum conhecimento útil para a sociedade, para ajudar a conduzir as nossas vidas quando nós nos depararmos com esse tipo de problema, né? Existem 2 grandes bases para essas discussões e que devem ser observadas em qualquer discussão da bioética. A primeira é a tolerância, é o respeito pela pluralidade de opiniões. A nossa sociedade é plural, as pessoas têm visões de mundo diferentes, a gente tem que entender isso na hora da discussão, tolerar opiniões divergentes, e às vezes muito divergentes, e ao mesmo tempo procurar respeitar visões diferentes na medida do possível. O respeito, ele não é automático para qualquer opinião, já a tolerância, a meu ver, deveria ser. Daí que a bioética não pode estar atrelada a nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de vontade, de verdade eterna e imutável. A segunda base conceitual para as discussões bioéticas é a complexidade. Os tópicos são difíceis, né? A repercussão daquelas decisões, ela pode não acontecer para você mesmo, pode não acontecer para quem está do seu lado, mas pode acontecer para quem está longe de você e pode acontecer até para outras gerações. Então são problemas, no mais das vezes, bastante complexos, daí que a gente tem a necessidade do aporte de pessoas com diferentes experiências, né, visões profissionais diferentes. A bioética é, por isso mesmo, um espaço interdisciplinar. É só assim que a gente consegue dar conta desses problemas. E então, baseado desses 2 pressupostos, a gente acredita que as discussões possam gerar conhecimento útil. Dificilmente os debatedores, vamos dizer assim, eles têm o objetivo de convencer um ao outro, mas é importante para quem está assistindo às discussões formar a própria opinião. Na verdade, a grande intenção é essa. E a gente, como os exemplos que eu acabei de mencionar de situações emergentes e persistentes, a gente se depara com isso o tempo todo, né? Ao longo da vida, no começo, durante toda a vida e no final da vida, nós vamos encontrar problemas para serem discutidos. E são discussões importantes, obviamente, para os profissionais da saúde, mas que extrapolam muito a formação profissional. Qualquer um de nós é usuário do sistema de saúde e eu diria que vai se deparar num momento ou outro com decisões a respeito da sua própria saúde ou de um familiar em situações emergentes ou persistentes da bioética. Para citar 2 exemplos bastante atuais, né? Está em discussão, existe uma proposta lá que vai chegar ao Supremo Tribunal Federal para que mulheres gestantes e que tiveram infecção pelo Zika vírus pudessem interromper a gravidez. Será que isso aqui é uma coisa justa? Será que é boa? O que diz a nossa lei a respeito disso? Então essa é uma discussão atual, problema de bioética. Um outro exemplo super atual também é o da chamada judicialização da saúde, né? Então será justo que tratamentos frequentemente bastante caros e que estão fora daquilo que é previsto pelo nosso sistema público de saúde, será que esses tratamentos deveriam ser bancados pelo governo para as pessoas que precisam deles?
ou, infelizmente, como está fora de uma lista determinada, essas pessoas teriam que arcar com esses próprios tratamentos. É uma outra discussão bastante atual sobre bioética e que está na pauta do dia. Eu acho, tentando ser bem sintético, né, nessa apresentação, e já me encaminhando para concluir, que a educação em bioética é algo fundamental, não só para os profissionais da saúde, mas para qualquer pessoa. E ela vai promover algumas competências, né, que a gente chama, por exemplo, de competência moral, que é a competência para você tomar decisões frente a problemas morais e agir de acordo com as suas próprias decisões. Ela tende a promover também uma competência democrática, que é aquela capacidade de você ouvir a pessoa que pensa de maneira diferente e empregar o raciocínio não para ganhar uma discussão ou para controlar ou dominar alguma coisa, mas sim para promover o entendimento. Né? E esses tipos de competência, essas duas competências, por exemplo, são essenciais para lidar com os problemas da bioética, mas elas são competências que podem ser empregadas para lidar com problemas éticos de maneira geral, como eu havia dito. E, assim, para qualquer sociedade democrática, são competências fundamentais que os seus cidadãos devem desenvolver. E eu diria que no momento que a gente vive hoje no Brasil é algo especialmente importante. Né? A gente tem aqui uma polarização de opiniões frente à realidade do país muito grande. Ambos os lados se julgando os donos da verdade. Quer dizer, aquele princípio do respeito pela pluralidade parece estar sendo atropelado na discussão política atual que a gente tem aqui no país. Né? Ou eu sou uma pessoa egoísta e que não penso no sofrimento dos outros, ou eu sou um ladrão que quero, entre aspas, mamar nas tetas do governo. Então, esse tipo de discussão polarizada, maniqueísta, não é uma discussão inteligente, e as competências que a educação em bioética pode promover, eu acredito que nos ajudem a lidar, inclusive, com esse tipo de problema político, que no fim das contas é um problema prático, como o problema ético também é, mas que é um problema prático que interessa a toda a sociedade.